Salve fiel, tudo bem com vocês? É claro que tá tudo bem, né, gente? O Corinthians acabou de ganhar de 1-0 do Grêmio Novo Horizontino e está classificado para as oitavas de final da Copa Betano do Brasil 2025, fiel. Claro que o futebol do Corinthians hoje não foi lindo, não foi um jogo bonito, só que o Corinthians saiu com a classificação e saiu vitorioso por 1-0, um golaço do Roberto logo no finalzinho do segundo tempo, no finzinho do jogo, para decretar a classificação alvinegra, fiel, tá certo? E hoje eu vou explicar o porquê o Corinthians jogou dessa maneira tão horrível, né? Pelo menos a gente ganhou jogando mal, né? Pensou se a gente estivesse jogando bem e perdesse, mas o importante é que ganhamos. Claro que o futebol pode melhorar e deve melhorar o nosso futebol para ser mais bonito, para sair mais gols. Só que claro que, né, pelo menos a gente não sofreu tanto assim, mas a gente também não ofereceu tantos perigos bem claros para o adversário, tá certo? Então, eu sou o Bruno, você está na Central SCP e hoje vamos analisar Corinthians 1, Novo Horizontino 0, tá certo? Mas antes disso, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Aqui tem vídeo quase todos os dias sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo Corinthians, tá certo? Agora bora para a nossa análise. Fiel, você quer garantir um mando do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você corintiano que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, fiel, o Corinthians hoje foi na formação 4-1-4-1, que é a mais básica do Dorival Júnior, que consiste em que Hugo Souza, Félix Torres atuando como lateral direito, ele que no jogo passado contra o Santos fez uma bela atuação pela lateral direita e hoje seguiu como titular na posição, enquanto o Matheusinho não volta, e o Léo Maná é o Léo Maná, né? A gente entende porque o Félix virou lateral direito, né? O André Ramalho pela direita, Kaká pela esquerda, e o Andileri fechando a linha defensiva de 4 defensores. O primeiro volante é o Maicon, que a gente já está acostumado a ver o futebol dele de primeiro volante, né? Como é tão bom, né? O primeiro volante, né? Contém muita ironia essa frase. Aí nós temos os 4 meio-campistas, né? O Maicon é o primeiro volante, o Maicon está jogando de volante. De primeiro, né? Os 4 meio-campistas à frente temos o Romero fechando a direita, fechando a lateral direita, meia direita, o Ranieri mais centralizado pela direita, o Bidon centralizado pela esquerda e o Coronado fechando a meia esquerda, né? Ficando mais de ponta. E o Roberto lá na frente isolado como centroavante, né? E o jogo do Corinthians hoje, o primeiro tempo do Corinthians foi bem feio, assim como uma parte do segundo, né? Só que depois o jogo começou a ficar melhor. Mas o time do Corinthians no primeiro tempo não conseguia progredir, não conseguia criar chances, porque o Maicon de primeiro volante e o Ranieri avançando não dá certo. O Maicon não é o bom primeiro volante, o Maicon tem que ser um jogador que é para fazer a função do Ranieri, que é atacar nos espaços, ficar mais à frente do campo do que recuado. O Maicon primeiro volante não rende, porque se é para você ser primeiro volante e só pegar essa bola e tocar para a zaga e para lateral, porque o que o Dorival pensa quando escala o Maicon? Primeiro volante. É ele que vai dar lançamento, é ele que vai construir a jogada pro Corinthians, tá certo? Ele vai pegar essa bola de primeiro volante e vai tentar levar o jogo pro meio de campo. Construir a jogada até a bola chegar no meio de campo e chegar no atacante. Só que o Maicon não consegue fazer isso, porque ele só dá passo para trás e passa pro lado. Então meio que a jogada morre com ele primeiro volante. Se é para fazer isso que eu falei, deixa o Ranieri ficar tocando bola para zaga e para lateral. Deixa o Maicon avançado, porque o Maicon avançado é melhor do que o primeiro volante, isso é fato. E também o Ranieri não sabe jogar avançado, gente. O Ranieri não é um Paulinho da vida, não é um Elias. O Ranieri é o primeiro volante que sabe defender. Ele vai roubar essa bola e vai tocar para um cara mais qualificado na hora de construir uma jogada. Esse é o Ranieri.
Vocês viram que o primeiro lance do Corinthians no jogo, o Coronado passa pro Ranieri, o Coronado pediu a bola de volta para devolver e ele chutou caindo. Em vez de devolver o passe pro Coronado, pro Roberto, que estavam livres, né? Então assim, o Ranieri não é um cara inteligente para ficar jogando à frente da linha ofensiva do Corinthians. Isso é um grande erro do Dorival. Ele está testando isso ainda. Só que se ele botar na cabeça que isso vai funcionar, ele vai estar sendo teimoso, assim como os dias foram teimosos em alguns momentos de sua passagem pelo Corinthians. O Dorival Júnior não pode cair no mesmo erro de deixar o Maicon de primeiro volante. O time morre com o Maicon de primeiro volante e o Ranieri avançado. Vai morrer o time assim. O Maicon não pode ser primeiro volante. Esse é o principal erro do Dorival, né? É deixar o Maicon ali não fazendo nada. Aí você tem o Breno Bidon, que fica sumido no jogo. Quando ele pede a bola, ele toca pro lado, pra zaga. O time do Corinthians é um time muito lento, como eu já havia falado no pós-jogo anterior contra o Santos. É um time que, para construir, que tem uma transição de bola lenta. Não é um time de passes rápidos, é um time muito lento para construir. E quando tem algum tic-tac, a maioria das vezes não dá em nada. Mas tem vezes que dá certo. Mas a porcentagem de dar certo é baixa, né? Então assim, o Dorival tem que prestar atenção nisso, porque senão ele vai cair no mesmo erro e a gente vai criticar ele mais por isso. Ele acabou de chegar agora, ainda tá conhecendo o elenco, só que assim, gente, já dá pra perceber que o Maicon ali não vai render. Sejamos sinceros, né? Por favor. Você tem o Romero na outra ponta, que não fez uma má partida, mas o Romero não é mais aquele jogador de ponta, de beirada, já se foi a época dele disso. A época dele foi lá em 2017, 2018. Hoje o Romero não é mais esse jogador de beirada, é mais um jogador centralizado. O Corinthians no 4-1-4-1 não consegue progredir, tanto por culpa do Maicon, mas também o time não consegue ficar perto do Roberto. Inclusive, na entrevista coletiva que o Dorival deu, ele falou que queria que os jogadores estivessem mais perto do Roberto, só que eles não conseguem fazer isso. Ou seja, deu para entender que os jogadores não entendem, né, não entenderam as instruções do técnico, que é para ficarem mais próximos do Roberto, certo? Porque o Roberto vai ficar no jogo isolado se ninguém encostar nele. Tanto que vimos a maior parte do jogo, algumas vezes, né, o Coronado encostar no Roberto, porque se ele ficar isolado, ele não vai resolver o jogo. Porque quem fica perto do Roberto é o Memphis. O Memphis é inteligente. O Memphis é um jogador que faz falta, assim como o Garro. Quando o Garro começar a soltar, esse time vai melhorar. Só que nós temos que achar maneiras de jogar bem sem eles. Porque a gente sabe que quando o Garro e o Memphis soltar, o time vai melhorar, vai subir de produtividade. Só que nós temos que achar um esquema onde quando o Memphis e nem o Garro puderem jogar, nós tenhamos um esquema que dá para fazer isso. Nós temos que achar esse esquema. Esse 4-1-4-1 com o Maicon primeiro volante não tá dando certo. O time fica muito para trás, o Yuri fica isolado, tá certo? Então assim, tem que ver isso, né? E no final do jogo, né, o Corinthians mudou pro 4-4-2, o Romero ficou mais centralizado pela direita e o Yuri centralizado pela esquerda, mas claro que eles ficam flutuando para cair nas beiradas do campo também, né? O Dorival dá liberdade para eles flutuarem quando joga no 4-4-2, né? Tanto que a gente viu que o Ranieri teve que fazer mais a beirada do campo pelo lado direito, porque o Romero estava avançado. Então assim, é um Corinthians que ainda não está entendendo o que o Dorival quer, né? E ao mesmo tempo é um Corinthians que vai precisar de uma melhora repentinamente, porque nós temos pouco tempo de trabalho ainda e só na parada do Super Mundial que eu acho que o Corinthians vai voltar a andar no trilho direito, porque vai ficar um mês parado, vai dar tempo de treinar bem, o time vai descansar mais a parte física, porque dá pra ver que o Corinthians tá pregado, gente. O time do Corinthians é um time que cansa muito rápido. A gente vê isso, o Corinthians é um time que cansa rapidamente. Os caras ficam pregados até no primeiro tempo, dá pra perceber. Assim, o time do Corinthians começa a melhorar quando mudou pro 4-4-2, né? Que teve aquela sequência de bombardeio, né, no gol no finalzinho do primeiro tempo. Também teve aquela sequência de escanteios, né? Foi onde o Corinthians melhorou. No segundo tempo, o Corinthians volta com a sua formação de 4-1-4-1, né? O Dorival decidiu não manter o 4-4-2. Às vezes você viu o 4-4-2, mas era difícil, né? E até os 10 primeiros minutos do segundo tempo, ele inverteu o Ranieri com o Bidon. Então a gente viu o Ranieri pela esquerda e o Bidon pela direita, mas isso não influenciou tanto assim na maneira positiva do time jogar, né?
E uma outra coisa para pensar é que quando entrou o Carille e o Thales, o esquema mudou. Porque a gente via um 4-1-4-1, mas também via um 4-4-2. Tinha vezes que eu treinava 4-4-2, com o Thales pela esquerda e o Yuri pela direita, e vezes que o time jogava no 4-1-4-1, com o Thales fechando a meia esquerda e o Carille sempre fechando a meia direita, o Michael na direita e o Ranieri pela esquerda. Né? Esse é o time do Corinthians defendendo, 4-1-4-1 defendendo, e para atacar variava entre o 4-1-4-1 e o 4-4-2. Essa é a variação tática do Corinthians até o momento, tá certo? O Félix Torres, o lado direito do Corinthians, não é muito ofensivo, porque o Félix Torres não é um lateral de ofício, ele tá quebrando um galho que, diga-se de passagem, é um galho muito bem quebrado, porque ele tá jogando muito bem de lateral direito, tá certo? E o lado que o Corinthians foi mais ofensivo foi o lado esquerdo, né? O lado onde o Andileri, porque como o Félix não sobe tanto, o Andileri tem mais capacidade de subir, porque o Kaká vai cobrir as costas do Andileri, o Ramalho fica mais centralizado e o Félix cobre a parte direita dele. Então, assim, o Andileri tem muito mais poder ofensivo com o Félix de lateral direito, já que ele pode subir e sabe que vai ter um zagueiro de contenção, né? Tanto que a maioria das jogadas do Corinthians vieram da parte esquerda, né? Só a jogada do gol do Corinthians que veio da parte direita do campo, né? Porque o Roberto estava mais jogando por aquele lado, né? Mas enfim, o segundo tempo do Corinthians até que dá uma melhoradinha quando o Carille e o Thales entram, né? É assim, gente, é um futebol que dá para melhorar ainda, né? E o gol do Corinthians no finalzinho do jogo, né? Quando o Maicon sai, o Charles entra, o Roberto marca um golaço, né? O Roberto pega essa bola, vai levando, ele finta o zagueiro fica no chão. O zagueiro vai dar o carrinho, o Roberto finta ele e fica no chão. Isso de esquerda, porque o Yuri é ambidestro e marca um golaço. Gente, o que o Roberto vem jogando é nível seleção brasileira. Essa é a verdade. Tem que ter Pedro e o Roberto na seleção. Para mim, são os dois centroavantes do momento do Brasil. No mundo inteiro, na minha opinião. Certo? Para mim, o Yuri e o Pedro são melhores que Evanilson, o João Pedro, enfim. Essa é a minha opinião. Só que o que o Roberto vem jogando é inacreditável. A gente percebeu que, como o Corinthians está tendo poucas oportunidades de gol, como o Roberto está muito isolado, ele aproveita mais as jogadas. Tanto é que o Roberto recebe menos passes, mas ele está decidindo. São poucas vezes que ele recebe um passe, porque a maioria ele está isolado, mas ele está decidindo o jogo, né? Então, assim, o Roberto está aproveitando uma taxa de, tipo, poucos toques na bola, mas quando toca para finalizar, está fazendo muito gol. Né? A gente viu isso contra o Santos, estava isolado, apareceu um cruzamento, ele fez de cabeça. Hoje, deu uma brecha, ele fintou, marcou um golaço de esquerda. Então, vamos ver, né, os próximos capítulos. Agora a gente vai enfrentar o Galo, né? Na próxima rodada do Brasileirão, que vai ser ou sábado ou domingo, acho que é domingo, se eu não me engano, enfim. Falando individualmente de cada atleta, o Hugo Souza fez uma partida decente, fez uma partida boa, porque quando foi exigido ele fez boas defesas no primeiro tempo, né? A gente só sofreu um pouquinho, só que acho que foram uns 2, 3 chutes, mas enfim, nada muito perigoso assim não. O Félix Torres fez uma baita partida, ótima atuação do Félix Torres, gente, sem zoeira. Se o Yuri Alberto não tivesse feito esse gol, pra mim o Félix hoje seria o craque da partida, sem zoeira. O que o Félix Torres fez hoje na lateral direita, jogou muito bem, é muito seguro, não perde muita bola, sempre consegue dar os botes certos e faz ótimos desarmes pra mim. O Torres hoje fez uma ótima atuação. Ramalho e Kaká foram decentes, Andileri fez uma boa atuação, atacou muito o Andileri, né? E a gente sabe que o Andileri é um ótimo lateral e mais uma vez fez uma boa atuação. Maicon, pra mim o pior da partida se chama Maicon. Gente, o que aconteceu com o Maicon? Ali não é o lugar dele. Espero que se o Dorival perceber isso, coloque ele mais pra frente, ele melhore. Mas por enquanto o Maicon tem que ser reserva urgentemente. Não tá dando. Tá sem confiança, erra muito passe, não sabe jogar primeiro volante, não marca, enfim, não sabe construir uma boa jogada. Tá difícil. Romero fez uma atuação decente, não foi péssimo, mas também não foi bom. Ranieri fez uma atuação decente, porque ele não está acostumado a jogar naquela posição. Eu não posso cobrar muito de um jogador, a gente não está acostumado a jogar naquela posição, assim como o Maicon. Só que o Maicon, gente, pelo amor de Deus. Só que o Ranieri, ele não foi tão ruim assim como o Maicon. Pra mim ele foi igual o Romero, ele fez uma atuação decente, o Ranieri. O Bidon,
Bidon foi de novo um jogador abaixo, gente. Ele teve um chutinho lá que ele deu antes de sair, mas mesmo assim, para mim, o Bidon tá muito sumido nesse esquema do Dorival. Faz um bom tempo que ele tá sumido, o Bidon. Para mim, péssima atuação do Bidon, só não é pior que o Michael. Né? Coronado fez uma boa atuação, Coronado com o de campo. Ele que é uma das únicas armas criativas que o Corinthians tem de passe bom, né? Que sabe armar o jogo, ter uma ótima visão, né? Então assim, o Coronado hoje fez mais uma boa partida, atuação. O Roberto, craque do jogo, né? Fez um golaço no finalzinho do jogo. Tava sumido, mas quando apareceu fez o gol, que tecnicamente garantiu a classificação do Corinthians. Então nada a falar do nosso querido Roberto, né? Yuri Gold Alberto, né? La Cabra Alberto, né? E os substitutos, né? O Carídio, atuação decente. O Carídio a gente percebe que está muito exausto. O Carídio está muito fadigado, muito exausto o Carídio. A gente percebe isso, que ele não está com a mesma intensidade que estava no começo do ano, que é normal. A maioria dos atletas do Corinthians estão com isso, né? O Thales Magno fez uma atuação... Fez uma boa atuação até o Thales Magno. Estou surpreso, né? Lembrando aqui das jogadas dele, ele não foi ruim, não. Achei fez uma boa atuação. Charles, quando entrou o Charles, né? Fez uma atuação... Ainda vou pegar o Charles, porque nem já falta um pouco tempo pra acabar. José Martinez, né? Quando o José Martinez entra, agora eu lembrei, quando o José Martinez entra no jogo, o Ranieri, que estava na direita, volta para a esquerda, né? O Maicon fica mais fixado de primeiro volante, e o Martinez fica na direita com o Carídio, né? Que é onde o José Martinez vem mais atuando, né? E o Martinez fez uma atuação decente, né? Mas enfim, comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo, que vai ser contra o Galo, né? Pelo Brasileirão. Obrigado por assistir até aqui e é nóis.